PDL, inovação através da psicolinguística. E hoje, essa noite, nós estamos com a fonoaudióloga doutora Tatiana Baghetti, doutora em Estudos da Linguagem pela PUC-Rio, mestre em Distúrbios da Comunicação Humana pela Universidade Federal de Santa Maria, fonoaudióloga e professora universitária. Atua com TDL em avaliação e intervenção com publicações relevantes sobre o tema. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer imenso receber vocês na Fonotrade. Transtorno do desenvolvimento da linguagem é um tema muito intrigante e, com certeza, é um tema que inunda e enche os nossos consultórios, os nossos pacientes. E a Fonotrade tem o prazer hoje de iniciar e aprofundar um pouco mais sobre esse tema. E a gente está aqui com a Tatiana Baghetti, que se disponibilizou a vir. E a gente tem que agradecer, muito obrigada, Tatiana, por essa oportunidade. E eu já te passo a palavra para essa noite. Boa noite a todas, a todos. Queria agradecer, né, a Fonotrade por estar aqui também com vocês, dar as boas-vindas a todos, a todas, né, que estão aqui. Como a Alegra me apresentou, eu sou Tatiana Baghetti, sou fonoaudióloga, né, professora universitária, sou doutora em Estudos da Linguagem, né, e tenho um percurso já em aquisição da linguagem, em transtorno fonológico e especialmente em TDL. Né? Eu tenho me dedicado nos últimos tempos a trabalhar com TDL, intervenção, né? E também em questões de avaliação. E aí hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, né? Vim apresentar uma aula, espero que vocês gostem. Depois a gente vai abrir para perguntas. Eu acabei indo para psicolinguística, por isso esse é o título, né, da nossa aula hoje, porque eu sou fono, fui para psicolinguística justamente para eu adquirir mais conhecimentos na área, né, de linguagem, né, entender mais alguns transtornos, o TDL, algumas avaliações, e porque eu ficava um pouco inquieta, né, de algumas questões, né, querendo descobrir mais, querendo saber mais, e aí fui para a linguística, para psicolinguística, fiz o doutorado e voltei para a fonoaudiologia, né, porque é a minha área de formação, né, então voltei. E aí agora é um prazer estar aqui com vocês, podendo dividir um pouquinho, né, dos meus conhecimentos, né, de tudo aquilo que eu já, né, pesquisei, né, e estudei na época também do meu doutorado e depois também, que hoje também ainda sigo trabalhando com TDL. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar. Vou falar né, vou apresentar aqui, então, esse é meu Instagram, tá? Meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato. Então, o título da minha palestra é Inovações através da Psicolinguística, tá? Eu vou apresentar e depois a gente conversa, a gente pode ficar um tempo tirando dúvidas, né, sobre o TDL, tá bom? Então, antes de falarmos um pouquinho sobre as contribuições, né, da psicolinguística, né, que o título da minha palestra é Inovações através da Psicolinguística, eu vou falar um pouquinho, né, sobre o TDL em si, né, porque esse é o tema. Então, o TDL é o transtorno mais comum da infância, né? Estimativas que ele atinge 7,5% das crianças. Então, é um transtorno mais comum do que a dislexia, mais comum do que o TEA, né? Então, é um transtorno muito, muito comum na infância. Apesar disso, é um transtorno que ainda é de difícil identificação, é de difícil diagnóstico, é de difícil avaliação, né? E aí a gente, né, depois de tanto tempo, né, que a gente está falando do TDL, por que ele é tão difícil, né? Então, de identificação e tratamento. Então, se a gente for pensar um pouco na história, né, do TDL, antigamente, antes de 2016, 2017, por meio antes, né, dessa época aqui do consenso, desses dois artigos aqui, ele era chamado de distúrbio específico da linguagem, déficit especificamente linguístico, disfasia do desenvolvimento, entre outros termos, né? Então, existia várias nomenclaturas para chamar o TDL, né? Então, em inglês, né, Specific Language Impairment, não tinha-se um consenso do que seria o TDL. E aí foi em 2017
Em 2016, 2017, a Bishop, que é uma pesquisadora, né, norte-americana, ela liderou uma série de estudos, né, para estudar o que seria o TDL, né? Então, ela fez várias técnicas e coletou informações de vários profissionais, declarações de vários fonoaudiólogos, familiares e outros profissionais da saúde, né, para saber o que eles entendiam do que era o TDL, né? E aí, depois disso, ela escreveu esses 2 artigos, porque a inquietação dela era essa, né? Por que o TDL, na época, né, do distúrbio específico de linguagem, era um transtorno tão comum na infância, mas as pessoas praticamente não conheciam e não conseguiam identificar o que seria esse transtorno, né? E aí ela seguiu, né, realizando alguns estudos, e aí ela criou o consenso, né, o Catalyze, né, que chama Consenso 1 e Consenso 2, escreveu esses 2 artigos, e aí ela, né, tirou algumas conclusões, e aí a nomenclatura não ficou mais essa aqui, que era totalmente né, diferenciada, e aí foi se chamado a partir desse momento de transtorno do desenvolvimento da linguagem, fazendo oposição ao transtorno de linguagem. E aí, nesse mesmo artigo, ela, no Catalyze 2, né, tem uma figura que é bem interessante, que ela coloca nessas necessidades comunicativas linguísticas de fala das crianças com TDL. Então, se a gente for ver, é, opa, essa partezinha aqui, né, essa partezinha mais em amarela, né, são os transtornos de linguagem, e a partezinha aqui em vermelho, os transtornos do desenvolvimento da linguagem. Então, o TDL se diferencia do TL, né, porque o TL são as alterações de linguagem que estão associadas a alguma alteração biomédica, né? E o transtorno do desenvolvimento da linguagem, o TDL, é uma alteração neurodesenvolvimental que afeta, que a criança apresenta, né, o adulto, enfim, que é um transtorno persistente, que afeta todos um ou mais nível linguístico, né? Então pode afetar sintaxe, morfologia, semântica, pragmática, né? E sem que a criança tenha uma alteração biomédica conhecida, tá? Em oposição também a outros transtornos de fala, né, que podem acontecer, dispraxia, disartria, fluência, alteração na fluência, falha, né, alterações aqui relacionadas à falta de estímulo, né? O TDL é uma alteração que compromete somente a linguagem, sem que a criança tenha outro transtorno associado, por exemplo, uma deficiência intelectual, né, ou uma paralisia cerebral, um transtorno do espectro autista, uma deficiência auditiva, né? E nada que possa justificar essa alteração, né? Então, a criança teria como transtorno o desenvolvimento da linguagem, podendo ter co-ocorrência com outros transtornos, né? Então, ela pode ter um transtorno do desenvolvimento da linguagem, com uma disartria, ou com uma praxia, ou com outro transtorno associado. E aí, depois, a gente, antes de continuar falando do TDL, que a gente vai voltar a falar, eu queria falar um pouquinho sobre um pouco sobre o TDL, né? E depois a gente vai falar um pouco sobre as contribuições da pesquisa psicolinguística, né? Então, é um transtorno muito comum, como eu já falei para vocês, e é de difícil identificação e diagnóstico. E aí, depois que a Bishop criou, né, esses artigos, né, esse trabalho nesse consenso 1 e consenso 2, a gente pode pensar, não, mas então as pessoas entenderam o que era o TDL, chegou-se a um consenso, né? E atualmente é mais fácil a identificação, mas não foi realmente o que aconteceu. Tem esse artigo aqui que é super recente, 2022, que é McGregor, né? Ela fala o que nós falhamos, né, no tratamento, né, de crianças com TDL, né? Então, falado que, na verdade, as pessoas ainda não conhecem muito bem o que é o TDL, né? Ainda não tem-se um conhecimento e não tem-se, por exemplo, avaliações fidedignas, né, que possam realmente identificar essas crianças e tratamentos realmente eficazes, né? Então, uma alteração de difícil identificação, né? E esses fatores comprometem o tratamento clínico fonoaudiológico adequado e a realização também de políticas públicas que possam atender realmente essas crianças, né? E aí eu venho perguntar para vocês, e as pesquisas psicolinguísticas, elas podem contribuir, né, com a fonoaudiologia? O que pode contribuir com isso, né? A gente realmente poder identificar, né, melhor essas crianças, né? Além da gente divulgar, né, o que seria o transtorno de desenvolvimento da linguagem em oposição com a UTL, é importante também
a gente buscar subsídios em outras áreas, né, que possam nos auxiliar para a melhor identificação dessas crianças, né? E nesse sentido, eu trago aqui a psicolinguística como algo que uma área, né, que pode trazer várias contribuições para a linguagem infantil, especificamente para o TDL. Mas como que elas podem contribuir? Então, a gente, né, por meio das pesquisas psicolinguísticas, a gente pode ter conhecimento sobre os processos de produção e compreensão da linguagem, processos normais, né, típicos, que a gente chama, né? A gente pode pensar por meio das pesquisas como que a criança adquire uma língua, né? Como é que ela está adquirindo aquela língua da comunidade linguística. A gente também pode investigar, né, o conhecimento do que realmente está alterado em crianças com TDL, né? Quais são os níveis linguísticos alterados? As pesquisas psicolinguísticas, elas vão dar o norte em relação a isso, né? Quais são as alterações sintáticas e morfológicas encontradas nessas crianças, né? Porque as crianças podem ter alterações em vários níveis linguísticos, como eu falei aqui, mas a principal marca clínica do TDL é a sintaxe e a morfologia, né? Geralmente as crianças com TDL vão ter alterações nesses níveis, né? Então, as pesquisas psicolinguísticas, elas podem trazer subsídios, né, para conhecermos quais são essas alterações sintáticas, quais são essas alterações morfológicas, né? Porque por meio dessas pesquisas a gente vai ter uma maior noção do que é a gramática, do que é a morfologia e de como a gramática e a morfologia pode estar alterada nessas crianças. Outro item também que as pesquisas psicolinguísticas elas podem contribuir, né, em relação à avaliação clínica fonoaudiológica, enfocando também a sintaxe e a morfologia, né, e também como que deve ser a intervenção específica para essas crianças, considerando as particularidades de cada uma, né, e os níveis alterados, principalmente a gramática, né. Então, as pesquisas psicolinguísticas elas podem trazer inúmeras contribuições, né, na investigação do TDL, né, nos auxiliando, digamos, clareando várias questões, né, referentes ao que vem a ser o TDL. Tá? Uma aguinha aqui. E aí, uma das questões que a gente pode pensar, algumas contribuições eu trouxe aqui para vocês nessa aula de hoje, alguns aspectos referentes à aquisição da linguagem pela criança, né? Porque se a gente for pensar, para a gente conhecer o desenvolvimento atípico, né, no caso da criança com TDL, é importante que a gente conheça o desenvolvimento típico, né? Então, como é que é a aquisição da linguagem pela criança, né? Então, a gente pode... A psicolinguística, ela nos traz bastante subsídios para a gente identificar, a gente poder entender como que ocorre essa aquisição, né? E aí, tem uma pergunta que é muito conhecida, né, que na psicolinguística, que é o problema do bootstrapping. Bootstrapping é desencadeamento, né? Então, é uma pergunta que fala o seguinte: como que o bebê, ainda muito pequeno, não sabendo nada sobre a língua que está adquirindo, né, ele exposto a um contínuo de fala, ele consegue identificar as palavras que é exposta, identificar as frases, e depois de algum tempo, como é que esse bebê consegue entender a língua, consegue entender o que estão falando perto dele, consegue entender aquela língua da comunidade, e depois, posteriormente, como que ele consegue produzir os enunciados linguísticos, e esses enunciados também são compreensíveis pelas pessoas, né? Então, o bebê, ele está frente a um contínuo da fala, até eu coloquei essa imagem aqui, né? Quando a gente está falando, a gente não coloca um intervalo entre uma palavra e outra, a gente não fala uma frase e para, a gente vai falando de forma contínua, né? E a criança não sabe o que é uma palavra, não sabe o que é uma frase, não sabe o que é né, no início da aquisição, um bebezinho, né, com 2, 3 meses, né? Como é que ele consegue perceber essa linguagem, né, e captar aquilo que é linguisticamente relevante e adquirir a língua, né? Então, esse é o problema do bootstrapping fonológico, tá? E aí, frente a essa questão, esse é o problema do bootstrapping, né? E aí existe o bootstrapping semântico, o bootstrapping sintático, né? E aí Morgan e Demu, já há um tempo atrás, elas criaram, né, essa noção do bootstrapping fonológico. Que a criança no início, né, bebezinho, ela não identifica, assim, bebê 1, 2 meses, ela não entende o que é uma frase, né? Ela não consegue entender um nome de um objeto, né? Ela pequenininha, ela só entende aquela sequência, aquele fluxo da fala que é falado de forma bem contínua, né? E aí, o que ela
O que o bootstrapping fonológico fala? Que a partir de uma análise, né, fonológica e prosódica da sequência da fala, a criança ela consegue fazer recortes dessa fala, identificar alguns elementos que são relevantes nessa fala, realizar uma análise dessa fala, e depois ela vai aos poucos adquirindo vocabulário, e daí ela consegue adquirir a língua, tá? Então, nisso a gente tem a percepção da linguagem, né? A criança percebe aquele fluxo contínuo, extrai informação, primeiro prosódica, depois fonológica, né? E depois ela extrai informação sintática, lexical, depois ela compreende aquela fala e depois só que ela produz a fala, né? A linguagem, né? Então a percepção vem muito antes, depois a compreensão e depois a produção. Tá? E aí eu trouxe um esquema aqui que eu fiz uma linha do tempo, né, para a gente ver como que tem uma discrepância entre a percepção e a produção da linguagem, né? Se a gente for pensar em termos de bebê, muito antes do bebê estar produzindo as primeiras palavras, se a gente for olhar aqui nessa linha do tempo, aos 12 meses, 10 a 12 meses, né, o bebê já está produzindo as primeiras palavras, tá? Aqui seria 12 meses, enunciados de uma palavra, tá? Aqui tem que trazer um pouquinho mais para cá. Ele passa um bom tempo aqui, ó, ele, 1 mês, 5 meses, 9 meses, ele percebe muito daquela língua que é exposto, né? Então, no caso aqui, o português brasileiro, né? Na Inglaterra, Estados Unidos seria o inglês, enfim. Vai na França, o francês, né? Então, 1 mês, 1 a 2 dias, reconhecimento da voz da mãe. Isso tem estudos da psicolinguística que mostram, né? Que 1 ou 2 dias o bebê reconhece a voz da mãe. Aos 5 meses, eles discriminam contrastes fonéticos de todas as línguas. Eles conseguem discriminar independente da língua que eles estão expostos. Então, um bebê adquirindo português consegue discriminar contrastes do francês, do italiano, do alemão, tá? Aos 9 meses, eles apresentam sensibilidade a fronteiras de orações, né? Então, colocando pausas entre as orações, eles conseguem perceber quando a pausa é colocada entre as orações e quando a pausa é colocada dentro das orações. Aos 10 meses, eles percebem os artigos, né, que são os determinantes, tá? Os artigos definidos e indefinidos, né, ou as, os e as, os afixos verbais no português brasileiro, né? Então, eles conseguem já perceber esses elementos aqui, né? E aí percebem, né, nessa mais ou menos aos 10 meses, eles conseguem fazer um recorte maior da fala, porque eles percebem alguns elementos que são muito recorrentes na fala, que acontece no início e no final da sentença, né? Os determinantes, eles acontecem geralmente antes de nome, os afixos verbais no final de verbos. E aí eles começam a fazer aquela segmentação da sequência da fala, para posteriormente, aqui nessa idade, né, 10 a 12 meses, eles produzirem as primeiras palavras. Então, antes deles produzirem mesmo palavras, né, explosão do vocabulário, com 20 a 24 meses, o bebê percebe muito da língua que ele é exposto, né? E mais ou menos de 17 a 23 meses, eles distinguem nomes e verbos homófonos, com base em informação gramatical. Por exemplo, o brinco, né? Brinco sentido brinco da boneca e brincar de boneca. Ele consegue diferenciar a palavra brinco, quando é um verbo, e quando é um nome, né? Mais ou menos de 17 a 23 meses, tá? Esse estudo foi um estudo que eu fiz, um dos estudos do meu doutorado, né, que eu investiguei essa questão, os bebês conseguiam realmente distinguir, né, essas questões com 17 a 23 meses. E a gente vai ver aqui na produção, né, um mês, né, 1 a 3 meses, né, então choros, vocalizações, sorriso, o bebê produz sons que não são da sua língua, né, claro que o bebê se comunica, né, mas ele ainda não está falando nessa idade, né. Então, mais ou menos aos 17 aos 9 meses, o balbucio, emissão de sons monossilábicos com os sons padrões silábicos da própria língua, né? Aos 10 a 12 meses, balbucio é reconhecido com adultos como pertencente à língua, né? E depois, aos 12 meses, enunciados de uma só palavra, aos 18 meses, as frases, depois, aos 20 a 24 meses, a explosão do vocabulário, e aos 36 meses a produção de sentenças complexas, né? Então, assim, existe uma discrepância entre percepção e produção. E muito antes da criança falar, a criança já percebe muito, tá? Então, isso é importante a gente ter bem essa noção,
para a gente não considerar só quando o bebê está falando, que às vezes a gente fala, né, período pré-linguístico, né? Então a gente parece que o bebê ainda não percebeu nada da fala, parece que ele não compreendeu, não. Muito antes dele produzir, ele está compreendendo, ele está percebendo muito daqueles sons, né, daquelas informações prosódicas a que é exposto, tá? E aí, o que seria? O que eu falaria um pouquinho mais do bootstrap fonológico? O bebê, né, exposto ao meio linguístico, exposto às interações, né, com os adultos, com os outros, ele conta com informações prosódicas, ele realiza, né, análises prosódicas e distribucionais e faz o recorte da fala, né? Isso é claro que é aliado a uma predisposição genética para adquirir a língua. Então, o bebê tem uma predisposição genética, interage com o outro e aí presta atenção naqueles sons, né? Faz uma análise prosódica, uma análise distribucional, e só depois acontece a produção da linguagem, né? Então tem esse descompasso entre compreensão e produção. Então, essa parte aqui é muito importante, né? A gente prestar bem atenção nisso, para a gente ter em mente que muito antes da criança estar falando, ela já está percebendo e compreendendo muito da linguagem, né? Aqui é exposta, tá? E aqui, em termos aqui eu fiz uma esqueminha, né, desse modelo de computação online, que é o modelo de processamento de linguagem, né? Que, por exemplo, para a pessoa falar as primeiras palavras, né? As palavras, não digo as primeiras, né? Ela vai ter uma ideia e tem uma conceptualização daquela ideia, então ela pensa em algo que ela quer dizer. E essa ideia dela vai fazer uma interface com o conhecimento de mundo, né, com a pragmática. Depois aquela fala é processada, né? E como é que ela é processada? Então ela vai pensar no que ela vai falar, né? A partir daquele conhecimento de mundo que ela tem, com as informações pragmáticas que ela é exposta. E aí, quando ela vai realizar uma fala, né, uma sentença, vai ter o acesso ao léxico, então ela vai selecionar as palavras, a partir disso vai realizar operações sintáticas, e nessas operações sintáticas as frases são formadas, né? Então, vai ser realizada a produção de frases, depois vai ser realizada a codificação fonológica, né? E a pessoa vai conseguir falar e vai conseguir realizar aquele discurso, né? Então, esse, digamos que é um esquema do modelo, né, de computação online, né, que existe já, que foi delineado por Correia e Augusto. Tá? Então, por que é importante, né, saber disso, né? Então, que implicação isso que tem para o TDL? A gente pode pensar, nossa, mas tudo isso, mas o que isso implica no TDL, né? Então, a gente tem que pensar no TDL, né, que a criança com TDL, ela tem uma alteração desenvolvimental. Então, ela tem uma alteração que não é decorrente de nenhum déficit neurológico, nenhuma lesão, né? Então, alteração que ocorre no decorrer do desenvolvimento. E aí existem algumas hipóteses dessas dificuldades dessas crianças, tá? E aí eu coloquei aqui duas principais hipóteses. Uma delas é que essas crianças podem ter dificuldade na percepção de alguns elementos. Bem naquela fase que eu falei para vocês, né, quando a criança faz aquele recorte da fala, aquela análise distribucional, aquela análise prosódica. Algumas crianças, por exemplo, podem ter dificuldade, tem uma pesquisa realizada aqui no inglês, né? Então, a criança com TDL, geralmente, elas têm dificuldades com a sintaxe e morfologia, né? Então, aí tem uma pesquisa realizada pelo Leonard que fala que algumas crianças com TDL, adquirindo o inglês, elas não percebem, por exemplo, a marca ED, né, do passado, porque e não conseguem produzir esse ED no passado, porque elas têm dificuldade na percepção desses elementos, né, devido à tonicidade desses elementos na fala. Então, essa hipótese fala na dificuldade do processamento que essas crianças podem ter, tá? Então, as pesquisas psicolinguísticas, elas nos trazem subsídios para a gente entender de forma mais profunda o que seria o TDL, né? Quando a gente entende de forma mais profunda, a gente consegue avaliar essas crianças, né, de uma melhor forma e também tratar essas crianças. E também tem outra hipótese, né, que fala que essas crianças podem ter dificuldade com a gramática, né? Então, essas crianças teriam dificuldade com as operações sintáticas. A principal marca clínica do TDL são alterações morfológicas e sintáticas. E essas crianças teriam dificuldade com a gramática, né? E como é que seriam essas dificuldades, né? Então, essas crianças teriam a dificuldade
na compreensão de produção de sentenças que envolvem maior movimento sintático, né? Então, maior processamento, que são as orações mais complexas da língua, né? Que são as relações relativas, introduzidas pelo complementizador que. Então, o jacaré que abraçou o leão carregou o balde, por exemplo, né? Orações passivas, né? A borboleta foi beijada pelo leão, né? Interrogativas com quem e que, né? Por exemplo, quem 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 carregou o balde, né? O que a girafa cheirou, por exemplo, né? Seria um exemplo dessas orações, tá? E também essas crianças, de acordo com essa hipótese, teriam dificuldade com elementos funcionais, né? Com os artigos, os finalzinho dos verbos, os afixos, né? Tinham dificuldade de perceber e produzir, porque esses elementos carregam informação gramatical. Então, essas crianças teriam dificuldade com a gramática, então elas teriam dificuldade tanto na percepção, né, quanto na produção desses elementos, tá? E aí, nesse caso, essa hipótese seria a hipótese da alteração do déficit gramatical, tá? E aí, que implicação disso tem, né? Se a gente pensar em avaliação de crianças com suspeita de TDL, tá? A gente pode pensar, né, que uma avaliação de crianças com suspeita de TDL deve levar em conta todos os níveis da linguagem, né? E deve considerar aspectos referentes à gramática e à sintaxe, né? Tendo em vista que a principal dificuldade dessas crianças é a gramática e a sintaxe, tá? As avaliações complementares são importantes para excluir, né, a associação de questões biomédicas, né? Porque se a criança tiver alguma outra alteração biomédica, ela não teria TDL, ela teria TL, né? E o diagnóstico dessas crianças é realizado somente aos 4 anos, né? Então, antes disso, os estudos falam, né, que o nome correto seria falante tardio com suspeita de TDL, tá? Porque antes, por exemplo, aos 3 anos, 2 anos, eu posso suspeitar, né? E posso verificar alguns indicadores precoces de TDL, mas só aos 4 anos que eu posso realizar, né, o diagnóstico. E aí, em pensando em intervenção, né? Como que a gente pode realizar a intervenção, né, dessas crianças, né? Ela deve ser direcionada a cada criança e deve se considerar as dificuldades apresentadas pelas crianças nos diferentes níveis, principalmente no domínio da sintaxe e da morfologia, né? Porque se a principal alteração é no domínio da sintaxe e da morfologia, né? Eu não posso considerar só a fonologia, só a gramática, quer dizer, só a fonologia, só a pragmática ou a semântica, né? Eu tenho que considerar a sintaxe e a morfologia. Então, para as crianças que têm TDL, né, eu tenho que fazer uma boa avaliação de linguagem, né? Encaminhar para outros profissionais, né, para a gente realizar o diagnóstico, né, também por exclusão, né, excluir alterações biomédicas, mas principalmente analisar bem essa linguagem dessa criança. E nisso, a psicolinguística ela traz bastante subsídios, né, para a gente poder avaliar essa sintaxe, poder avaliar essa morfologia, poder tratar essa criança, né, em todas essas dimensões que ela tem alterado. E aí, eu trouxe hoje um modelo, né? Na verdade, uma proposta de intervenção, queria mostrar para vocês que eu criei, aqui eu sou uma das autoras, né? Correia Augusta e Bageste 2022. Participei da criação dessa proposta, a gente publicou num livro que ele foi lançado numa editora da Alemanha, de Berlim, né? Foi lançado em português de Portugal, que ele se chama, esse procedimento é PROMETAS, Procedimento Metalinguístico Lúdico de Intervenção no Domínio da Sintaxe. Então, a gente avaliou um conjunto de crianças, né, um grupo de crianças, né, com suspeita de TDL, de 8 a 12 anos, né, realizamos várias avaliações, principalmente avaliações no domínio da sintaxe, tá? As crianças que tiveram alteração na sintaxe e na morfologia, elas foram e na produção, né, compreensão e produção, na sintaxe, elas foram consideradas como TDL, na verdade, elas realizaram também outras avaliações, né, e a gente identificou crianças com suspeitas de TDL, nesse caso, e foram crianças de 8 a 12 anos, tá? E a gente criou um procedimento de intervenção
Porque essas crianças que a gente avaliou, né, que tinham suspeita de TDL, elas tinham dificuldade, especialmente, né, em sentenças que eram orações passivas, relativas e interrogativas, né? Então eram estruturas que eram mais complexas da língua. Por exemplo, a gente for pensar em termos de gramática, né? Existem orações que são mais simples para as crianças, né? Então, oração ativa. O menino chutou a bola, é uma oração mais simples. A bola foi chutada pelo menino, é uma oração passiva, ela é mais complexa. Quem chutou a bola também é mais complexa porque tem o quem. Aí, se eu colocar uma relativa, a bola que o menino chutou foi carregada pela menina, é uma oração relativa. Então, as orações, digamos, elas aumentam a complexidade, né? Então, a gente estruturou um procedimento de intervenção, denominou Prometas, que foi um procedimento bem interessante, e a gente, ele foi, assim, realizado, né, por meio de, a gente criou várias histórias, e apresentou no PowerPoint essas histórias, né? E também a gente leu para a criança, contou histórias para as crianças e realizou vários jogos, várias atividades, né? Com suportes de imagens, né? Então, e aí nessas histórias, né? Nesses joguinhos, essas atividades, a gente abordou essas estruturas que têm alto custo computacional que geralmente estão comprometidas no TDL, né? Que são orações passivas, as relativas, né? E também abordamos como ambas as estruturas, né, em alguns testes, né, algum bloco, a gente elaborou, né, apresentou orações passivas e relativas ao mesmo tempo, né? Então, oração passiva, por exemplo, a baleia foi beijada pela borboleta, e relativa, o cavalo foi perseguido, essa aqui é passiva também. O cavalo que foi perseguido pelo elefante sentou, por exemplo, seria uma relativa, tá? Então, a gente apresentou, foram 9 sessões, 3 sessões das passivas, 3 sessões das relativas, e depois mais 3 sessões que a gente enfocou ambas as estruturas, e depois de 9 sessões, as crianças evoluíram bastante em relação à avaliação inicial. Então, foi mais ou menos uns 2 ou 3 meses que a gente, né, aplicou depois o procedimento, e essas crianças tiveram uma grande melhora, né, em relação às habilidades sintáticas que estavam prejudicadas, né? Então, uma das questões que a gente fala, né, que o TDL é persistente, né, ele de difícil identificação e difícil tratamento, mas aí uma das questões que eu me pergunto, né, será que muitas vezes a gente consegue tratar as crianças que têm TDL, né, enfocando justamente as dificuldades que essas crianças possuem, né? Porque, assim, ele é um transtorno persistente. A criança que tem TDL vai ter a vida inteira, né? Mas a gente tem que entender a magnitude dessas alterações e realizar, né, procedimentos que a gente consiga trabalhar essas alterações dessas crianças, né? E aí esse procedimento, ele foi super promissor, né? Porque depois as professoras também relataram que as crianças também apresentaram melhoras, né? Depois desse tempo aqui de intervenção, né? Então, eu acredito que possa ser também um modelo, né, que possa ser utilizado, né, a partir desse do Prometas, possa ser criado outros procedimentos, né, ou esse mesmo procedimento possa ser aplicado também em outras crianças também com suspeita de TDL, porque ele se mostrou efetivo, né, com essas crianças de 8 a 12 anos, tá? E aí aqui eu fiz um mapa mental em relação à avaliação, né, gente? Eu não cheguei a falar muito, mas a gente tem algumas avaliações, né? Eu estou desenvolvendo uma avaliação para identificação de alterações sintáticas em crianças de 2 anos e meio até 6 anos, né? Então, em período pré-escolar, né? Que vai avaliar estruturas ainda mais simples do que essas, né? Então, são os reflexivos, estruturas completivas, então várias estruturas mais simples, para a gente tentar também identificar de forma precocemente essas crianças, né? A gente não vai poder fazer o diagnóstico antes dos 4 anos, mas de repente se a criança já apresentou várias alterações, né, num instrumento, né, que de sintaxe e morfologia, né, que avalia habilidades que possam estar alteradas em crianças com TDL, a gente pode talvez identificar precocemente crianças que podem ser de risco para TDL, né? E aí isso não tem muitas coisas ainda no Brasil, né? Então eu estou me dedicando a trabalhar sobre isso, né? Nesse momento também. Tem um projeto que eu estou desenvolvendo, tá? E depois eu posso passar para vocês a referência
desse procedimento, tá? É um procedimento bem bacana, eu participei tanto da, da testagem nas crianças, né, que a gente testou, foi o que mais de 300 crianças na época, e aí a gente aplicou em 21 crianças o Prometas e depois reavaliou, né? Então eu posso depois indicar para vocês, né, a referência desse instrumento, que ele está bem bacana, né? Que eu acredito que ele possa ser utilizado também, né? E aí aqui eu fiz um mapa mental, né? Para a gente pensar, né? Criança com TDL, né? Primeira coisa, é importante que a gente considere sempre o acolhimento à família, acolhimento à criança também. Acolha a família, realize orientações dessa família, orientações periódicas, né? Não só aquela orientação, eu sempre falo, né? Aquela orientação de corredor, mas a gente sempre esteja em contato com essa família, né? Porque tem todo aquele momento de descobrir que a criança tem TDL, né? E realizar a intervenção adequada. Então, acolher essa família, escutar essa família, né? E tratar a família como corresponsável do processo terapêutico, né? E também após isso, né, avaliação dessa criança, realizar uma avaliação da linguagem dessa criança, encaminhamento para uma equipe interprofissional, né? E na avaliação da linguagem dessa criança, a gente teria que avaliar a linguagem, né? O que avaliar, quais os níveis linguísticos a gente, né, deveria avaliar e como avaliar, né? A gente sempre tem que se perguntar isso, né? O que procedimento eu vou avaliar, quais os testes que eu vou utilizar, ou quais os testes que eu vou fazer uma avaliação instrumental com uso de teste, vou fazer uma avaliação não instrumental sem uso de teste, né? Avaliar os níveis linguísticos alterados, se a criança é maior, né, tipo 8, 9 anos, avaliar leitura e escrita também, né? Avaliação também, aqui eu foquei, detalhada da sintaxe e morfologia, né? Tem que avaliar todos os níveis, mas eu coloquei o enfoque da sintaxe e morfologia, porque as crianças com TDL têm alteração, né, geralmente na sintaxe e na morfologia, né? E aí, nisso, a pesquisa com base linguística, ela pode trazer contribuição, né, para o sucesso terapêutico, né? E aí pode contribuir para uma intervenção mais eficaz, né? Uma intervenção, um tratamento mais eficaz, né? Porque o TDL é para a vida toda, né? Mas a criança pode receber o suporte, deve receber o suporte, né? E ter uma intervenção adequada, direcionada àquelas dificuldades que ela apresenta. Bom, tem muita coisa, né, para falar para vocês, né? Mas o tempo é curto, então não, né? Vou parando por aqui. E aí eu queria parar com uma frase, né? Finalizar com uma frase. Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração. Do Nelson Mandela. E colocar à disposição também. Aqui tem meu Instagram, tem meu e-mail. E agora estou à disposição para perguntas, dúvidas, para o que vocês quiserem.